Eles não dormiam sem contar uma história. Não dormiam. História bíblica. O que tinha de revista, que a CPAD publicava, revistinha infantil, ia lá e comprava. Aquelas videocassete, comprava tudo, para semear a palavra de Deus na mente das crianças. Porque se eu não fizer isso, se eu não levantasse cedo, para ensinar, para trazer a escola bíblica dominical, depois ia sofrer as consequências. Quando chega a maioridade, depois quiser trazer, eu penso que é muito difícil. Eu não passei por isso, porque Deus foi generoso conosco, porque aprendemos a semear a palavra de Deus cedinho. E daí, o que eu fazia? Ia lá e impunha as mãos na cabecinha dele, se abençoava. Guarda a mente, Senhor, guarda, protege. E daí isso começa, sabe onde? Na madrugada, nós vamos ver. A família tem sido reconhecida há muito tempo como instituição mais importante para o desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, da sociedade. Deus criou o homem e a mulher, estabeleceu o plano perfeito para o seu relacionamento. É só obedecer a palavra de Deus. Se eu quero bênção, eu devo obedecer e seguir as instruções de Deus. A família existe antes de qualquer instituição. Daí, o único triângulo amoroso que dá certo é eu, minha esposa e Jesus. Daí dá certo. Se não quiser sofrer as consequências, então só faça isso. Esse é o triângulo amoroso que Jesus pode fazer parte. É os laços de 3 dobras, que geralmente é ministrado em casamento. E daqui eu voltei ao versículo, porque queremos comentar um pouquinho. Daqui Paulo está orientando seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, é prioridade. É minha esposa e meus filhos, é prioridade. Deus está acima de tudo. Depois vem a família. Depois vem a instituição religiosa. Então, assim, se alguém não tem cuidado, diz assim que é pior. Veja bem, o que o apóstolo Paulo está escrevendo em Timóteo, dizendo se alguém não tem cuidado da família. Foi essa instituição que Deus criou, sagrada. Sagrada. Ele tem que ter pureza no relacionamento, no casamento. Tem que ter pureza. E sabe o que purifica? Que limpa? É a palavra. Porque a palavra é viva. E quando a palavra está no meu coração, ela muda. Leito santo. Se porventura não houver, peça misericórdia. Ore. Ore. Diz que é pior do que os descrentes, do que o incrédulo. Então, cuidado não se resume a dar. Porque as pessoas que têm muita posse, eles dão tudo aos filhos. Não é o meu caso. O caso é sofrido. Foi gemendo e chorando. Mas não é o principal dar tudo para os filhos. Esse cuidado descrito por Paulo a Timóteo transcende o lado financeiro. Ele vai além. Às vezes você pode morar numa choupana. Mas tem uma riqueza espiritual. Vamos ver no próximo slide. Não passou, Vini? Aqui. Tem que ter cuidado, sabe o quê? Não é só financeiro. Você tem que cuidar da sua vida financeira. Quando casamos, conversei com a esposa e só vamos comprar à vista. Daí, quando eu casei, a casa não estava pronta, pedi uma casa de praia emprestada. Minha mãe queria que eu fosse morar com eles, disse não. A Bíblia diz, deixará o homem, pai e mãe, e vai para o seu canto. Cada um no seu quadrado, é melhor. Porque se houver algum desentendimento lá no casal, 5 minutos depois eles resolvem. Mas se o sogro ou a sogra ouvir, fica ferido para sempre. Meu filhinho, coitadinho. O pobrezinho, a pobrezinha. Então, veja bem, o cuidado, veja a sabedoria de Deus para nos instruir, irmão, para nos ensinar, para termos uma vida próspera. Então, ele precisa dos cuidados espirituais. Para com a esposa, às vezes lá dormindo. E eu gosto do meu devocional na madrugada. Eu gosto, então, lá no silencioso. Você vai lá, na tua amada, impõe as mãos. Porque nós somos sacerdotes do lar, sacerdote da casa. Na cabeça dos filhos. Então, cuidado.
espirituais com a esposa. E a esposa com o esposo. Com os filhos. Vale a pena você correr com os filhos, brincar com os filhos, ensinar os filhos. Meus filhos, um dia, minha filha chegou e disse: pai, eu sempre convido as crianças para vir na igreja, na escola dominical, lá no prédio, aqui no Floresta. E agora eles me convidaram para ir lá na igreja deles. É outra denominação cristã. Disse: não tem problema, nós vamos lá. Daí fomos lá, sentei com eles, em outra instituição, né? Sentei com eles, e, pai, não tem graça nenhuma, né, pai? Então tá, passou. Aquela vontade, né? Fui lá, sentei, ouvi lá, fulano falando, e assim sucessivamente, né? Então, cuidados emocionais. Então, cuidados espirituais, a esposa, filhos, porque os filhos são herança do Senhor. E herança, você não trabalha para adquirir, você ganha. Você ganha, não foi você que trabalhou, foi os pais que trabalharam. Foi o sogro que trabalhou, foi a sogra que trabalhou, que adquiriu. Então, mas você não trabalhou por isso. Então, os filhos, Deus me deu 2. Né? A menina, a primogênita. Eu não queria saber o sexo, não queria saber o ultrassom. Para mim, não. Porque, sabe por quê? Porque é a herança dele. O que vier é um presente dele. A minha preocupação é com o cuidado. Com o cuidado. Né? Se era menino, se era menina, era que comprou. Eu não queria, só queria saber, quando nascesse, fui lá e não queria saber da ultrassom. Né? No meu caso, né? Porque é um presente dele. Um presente dele. E você tem que cuidar. Porque é presente. Não é um presente qualquer. É um presente, e é uma bênção, meu irmão. Ser pai é uma bênção. É uma alegria. Né? Às vezes você não dorme à noite. E eles de lá, do meu lado. Eles não chamavam a mãe, chamavam o pai. E o pai levantava, ia lá, atendia. É o pai. E tetei, mamadei, e tudo queria. Daí o pai levantava, o pai ia lá atender. Porque o pai é isso. É para ajudar. Para ajudar. E como é feio. Eu vi um casal chegando ali, estava sentado à minha frente, e eu achei lindo, porque ele veio com a bebê no colo e a mãe com a bolsa. Mas às vezes o camarada, ele vem bonito, coloca um traje e se acha. E lá no fundo vem lá a esposa, com 1, 2, 3, 4 carregados, puxando pela mão, mais bolsa, mais tudo, e não faz nada. E às vezes não desce para ajudar a trocar uma fralda, para acompanhar, para dar uma água. Família, família, é o cuidado de ambos são responsáveis. Então um dia nós vamos ter que prestar conta, porque é uma herança dele, é um presente dele, para abençoar a família. Então, ensino bíblico em casa, na IBD, orar, abençoar, cuidados emocionais, irmão. Então você tem palavras que eu não pronuncio. Eu trato minha esposa de benzinho. Tem alguns até que me chamam na igreja, o benzinho. É porque eu chamo minha esposa sempre de benzinho, sempre foi assim. Palavras que machucam, que ferem, não que a gente seja perfeito. Mas não verbalizamos isso, não verbalizamos. E eu acho interessante que um olhar, no relacionamento conjugal, o olhar da esposa e do esposo, ele fala 70%. Só um olhar você já entende. E eu gosto de olhar para a esposa, estou ministrando. Tem um pastor colega meu que ele nem olha. Ele disse assim, eu viro para o outro lado. Se minha esposa está, eu olho para o outro lado. Não, eu gosto de olhar. Você tem que viver o que prega. E pregar o que vive. Então, mas aí, a mulher é muito emotiva. Porque nós somos ensinados. Homem, que é homem, ele não chora. É racional. Mas eu choro. Eu choro. Eu venho me derramar, conforme foi cantado aqui. Eu venho me derramar. O homem que conhece a Jesus, que foi transformado, ele chora aos pés do Senhor. Ele confessa. Ele pede perdão. Ele se humilha, se inclina, porque ele conhece o Senhor. Então eu tenho que ajudar ali, porque ela é muito emotiva. A mulher chora por qualquer coisa. E às vezes fala um assunto que não te interessa, mas você fica ali para ouvir. Quer ver ir no shopping? Eu gosto de levar um livro. Eu gosto de levar um livro. Daí ela diz assim, não, vai lá comprar uma coisa. Não, eu vou levar mais nada comigo.
Eu vou, daí você não sabe se é bonito ou é feio. Porque você diz, não, eu gostei desse, dela leva outro. Não sei se é assim. Eu gostei, não, então tá. Então você, o homem, tem que entender isso. Tem que compreender isso. Daí fica lá, não, está lindo, está maravilhoso. Mas tem que ir junto, está ali junto. Né? Daí eu levo sempre a filha, vamos junto, dar uma opinião lá para a mãe. Então, porque é emocional. Então, trabalha muito. Então, o homem, se ele quiser viver bem, ter longevidade, sucesso na vida conjugal, no casamento, ele precisa entender isso, precisa compreender isso. Né? Então, palavras afirmativas para os filhos, para a esposa. Às vezes você não vai dar. Diz para o filho, não, meu amado. Abençoe teu filho. Não, você vai conseguir. Né? Você não passou agora, mas você vai conseguir. Abençoe. Abençoe, é teu filho. É teu filho, você quer que tenha sucesso. Porque todo pai ama o filho. Eu gosto da IBD porque você aprende a tratar bem o filho dos outros, porque você trata os teus. Você trata bem os teus, não quer que ninguém... Então você tem que tratar bem os outros. Daí lá, um professor, o pedagogo, ele aprende isso. Ele é treinado para isso, para ter esse cuidado, ter esse zelo. Precisamos ter esse zelo, esse cuidado. Não? Cuidados emocionais. E palavras afirmativas à esposa, aos filhos. Né? Porque você é o sacerdote. Você é o sacerdote do teu lar, da tua casa. E sacerdote é aquele que leva a família a Deus. E daí Deus responde, meu amado. Deus responde. Né? Mas responde. O profeta Jeremias orou 3 vezes pelo povo. E disse, não adianta tu orar. Porque precisa arrependimento, precisa vida transformada. Daí Deus ouve. Porque os ouvidos não estão agravados. É fácil dizer, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não, Deus faz se eu estiver andando de conformidade com a sua palavra. Daí Deus faz. Daí Deus ouve. Daí Deus atende. Cuidados materiais também. Suprir as necessidades. Você casou? Você sabe que tem lá os custos fixos. Eu levo tudo anotadinho. Eu tenho lá assim, na minha escrivaniazinha, tem tudo anotadinho. Mas não tem segredo. A esposa sabe, a filha sabe, senha, a filha sabe, o genro sabe, a esposa sabe. Não tem segredo. Celular é aberto. É aberto. Meu não tem nem senha. Eu não tenho rede social, a única coisa que eu tenho é o Zap. Tem coisa que eu não sei nem mexer. Tem o Instagram no meu porque a esposa colocou. Colocou dela. Colocou dela que não é meu. Então você já colocou dela para me ver que ela acessa, que eu não estou nem aí. Eu sou do tempo antigo. Então, cuidados materiais, suprir as necessidades. As necessidades básicas. Meu. Se você vai casar, se planeje. Mas não faça uma grande festa para entrar no casamento com dívida. Faz de acordo com as suas condições. Portanto, é ter a bênção de Deus. Aí Deus vai abençoar. Então, as necessidades físicas. Porém, não faça negociação ou troca. Se você fizer isso, se você passar dinheiro, eu vou te dar isso. Não faça isso. Não faça negociação assim com os filhos. Ele tem que, a responsabilidade dele, ele vai estudar e você vai incentivar para ele passar. Para ele estudar. Tem que incentivar os filhos. Né? Cuidados materiais. Às vezes precisa lá de roupa. A esposa sempre precisa de roupa. Roupa e calçado, bolsa. Precisa. Se chegar numa festa e eu tiver com vestido igual, ela pega e vai embora. Eu estou com a camisa, o terno de 30 anos atrás, não estou nem aí para os outros. Eu venho, fico, me alimento e volto embora. Mas o homem é assim. O homem é assim. Aí por isso que daí, então, lá, uma vez no ano, você tem que ir. Tanto conforme as condições, dá um presente. Dá um presente. Saia. Eu gosto de sair só eu e ela. Saia com ela e os filhos. Mas tinha um momento, só nós dois. Nós vamos ficar 3 dias assim, 2 dias. É só nós dois. Os filhos vai ficar lá com a tia, o tio vai cuidar. Então tem que ter. Tem que ter esse momento. A sorte. Tem que ter essa separação do casal para que possa viver bem. No cuidados materiais. Vamos em frente. Minha família, minha prioridade. A minha família é minha prioridade. Minha casa
é meu altar primordial. O culto, o dia para mim, começa lá, antes do raiar do dia. Meu culto começa lá. Eu não gosto de coisas mastigadas. Aquele método dedutivo, que mando para você, dedutivo, porque já é uma dedução. Uma Bíblia com comentário. Daí, o que está lá na nota de rodapé, já é a dedução de quem fez comentário. Eu gosto do método indutivo. Eu vou estudando, e ali o Senhor vai trabalhando, com zelo. Você não vai criar nenhuma heresia, né? Mas você deixa o Senhor trabalhar contigo com aquela palavra, profundamente. Eu gosto disso, E como é bom. E começa o dia diferente. Começa o dia diferente. Então, o meu culto começa na minha casa, né? O meu culto começa lá na madrugada, agradecendo a Deus por poder levantar e estar lá para conversar com Ele. Meu filho vai fazer 5 anos. Ele está na Europa. Daí, nos finais de semana, nós ficamos 2 horas e pouco, 3 horas, chamado de vídeo, para matar a saudade. Filho, a nora, a neta. Então, eu sinto saudade do filho. Sinto saudade de ouvir a voz dele. Assim é o pai. Bom dia. Obrigado pela vida. E ele conhece o timbre da minha voz, conhece o timbre da tua voz. Ele conhece, e às vezes está com saudade de ouvir. Você não vai pedir, você só quer ouvir. O pastor Jander Magalhães, ele contou nos Gideões, que o filho dele, Gustavo, é médico, disse que ligou para ele. E sempre ligava para pedir. Ele disse que ligou, eu disse, ô Gustavo, não me enrola, pede logo o que você quer. Disse, não, pai, eu não quero nada, só queria ouvir a tua voz. Às vezes só quer estar perto, só quer estar junto. Assim é o Pai Celestial, só está juntinho ali. Ninguém precisa ver, mas Ele está vendo. Porque os olhos dele tudo vê, tudo contempla. Meu culto começa na minha casa, agradecendo a Deus. Tratamento gentil à esposa e aos filhos. Porque o lar é um pedacinho do céu. Eu chego para descansar. E pela bondade de Deus tem sido assim. O lar, lugar de descanso. Chega atribulado de serviço, mas chega lá. Você não encontra uma mulher rixosa. Não. Oi, meu amor. E vai preparando tudo. E sabe o que é? É o Senhor que edifica. Ele é o fundamento e é Ele que edifica. A gente pensa que sou eu que edifico, não. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar. É o Senhor que edifica. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. É o Senhor que edifica. Ele é o fundamento e é Ele que edifica. E Ele coloca a casa da coisa no seu lugar certo. Imagine o construtor por excelência. E ele sabe o que faz. E faz por excelência. Esteja no lugar que o Senhor quer que você esteja. Gentil com a esposa, com os filhos. E eu vejo aqui, né, repetindo ali, esse cuidado que nós devemos ter, estou colocando ali, com a esposa, porque senão é pior do que os lá de fora. Eu posso levantar a mão e fazer um monte de coisa, mas nós vamos ver o que Pedro diz. Me ajuda aí, Gustavo. Gustavo, Vini, não foi. Aqui. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho em Mateus, o ensinamento de Jesus. O que Jesus ensinou? No sermão do monte, sermão da montanha. Diz assim, ó, nós vamos trabalhar do 3 ao 9. Acho que vai fechar no horário ali. Tem mais, se precisar a gente vai trabalhando. Bem-aventurado, é mais do que feliz, felizes. Os humildes. Humilde no casamento. Eu trouxe aqui para o relacionamento. No relacionamento, falar na família. Gentil, cortês. Se o pastor chama para a oração do casal, o marido vem correndo para frente e deixa a mulher lá atrás. Não, ande junto. Eu com a cidade toda, eu ando pegadinho de mão com a minha esposa. Estava sem carro, andava por aí, pegava um no centro, ando pegadinho de mão. Não tem problema nenhum. Pegadinho de mão. Olha, porque quando a gente namorava, uma sombrinha era suficiente para mim e para ela. Podia estar maior que a Cal, mas nós estávamos ali agarradinhos. E essa sombrinha tem que continuar no casamento. Porque tem gente que diz que depois de noiva, é um guarda-chuva, um para cada um.
E depois que casa, é um guarda-sol, um para cada um. E não é. Tem que ser o contrário. Você começa com um guarda-sol, lá no namoro. Daí quando noiva, você vem lá usando um guarda-chuva. E quando casa, usa uma sombrinha. Mas anda juntinho, nem se molha. Né? E se molhar, nem sente. Né? Então, gentil, cortês, franco. Porque a mentira, o mentiroso é filho do adversário. Filho do adversário. Veja bem, filho do adversário. Então, franco, verdadeiro. Porque às vezes a gente diz, Senhor, queima minha esposa. Queima, toca fogo. Queima minha esposa, Senhor. E diz assim, agora, já. Não, irmão. O salmista não orou assim. O salmista no Salmo 139, verso 23 e 24, ele diz, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, se eu estou tratando mal a esposa, os filhos, vê se há em mim, não é no outro. Ele diz, sonda-me, lá no profundo do meu ser, dos meus pensamentos. No versículo 4 de Mateus 5, bem-aventurados os que choram. O choro fala de sensibilidade. Né? O homem não chora porque o homem é racional. Né? E Deus uniu esses dois, o emocional com o racional. E dá certo. Agora, quando se une vivo, daí não é bíblico. Acontece lá fora. O casamento bíblico é um homem e uma mulher. Um modelo, um homem e uma mulher. Depois vem os filhos. Mas tem ainda, pode ter a avó lá junto. É a família. Os demais são familiares. A minha família, eu, minha esposa e meus filhos. Mas pode ter avó. Porque lá, quando Paulo diz a Timóteo, a fé não fingida que habitou em ti, na tua mãe e na tua avó. Habitou. E temos lá também a mulher que foi lá para o profeta Eliseu, teu servo. Ele partiu. E nós ficamos escondidos. Agora veio o credor que ia levar meus filhos. Então estava lá a esposa e os 2 filhos. O homem tinha partido e o Senhor operou um milagre. Então, esses modelos que a gente tem bíblico. Os demais, nós não encontramos na Bíblia. A mulher chora, né? Está ali. Daí o que o esposo faz? Consola. Eu consolo. O que foi, meu amor? O que eu falei? O que eu fiz? O que a gente faz. A gente faz. E não é o que a gente diz. Minha esposa sempre diz, é como a gente diz. É como, daí você às vezes, por isso que é bom respirar fundo. Né? E o Senhor faz isso. E aqui o que Pedro está dizendo, ensinando para nós. Eu coloquei ali, 1 de Pedro 3 e 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar. Uma vida comum no lar. Está dizendo, uma vida comum no lar. Não precisa ser luxuosa, aquela vida comum, caprichosa. Pode ser um chão batido, mais limpo. Você possa se sentar, ter uma alimentação ali, limpo. A pessoa ser caprichosa. Tem um local que você não consegue nem abrir uma geladeira. Não consegue nem ir no banheiro. Nem vou usar a palavra aqui, que não dá. Você tem que ser um local limpo, um local agradável. Porque Deus é limpo. Porque Ele nos purifica com a sua palavra. Então, geladeira que não dá de abrir. Está tudo estragado lá dentro, aquele odor assim desagradável. Faz só porçãozinha. Não precisa fazer muito. Então, né? Não desperdiçar. Mas cuidado, tratar. Então, ser caprichoso, Deus se agrada disso. Mas dizendo ali, maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar com discernimento. Tem que ter discernimento. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda a entender, a compreender isso. Né? E a palavra de Deus está aqui. A maior profecia é a palavra de Deus. Por isso que nós estamos falando a palavra de Deus. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Está certo que eu fui feito da argila, do pó, né? Ela foi feita do osso, mas é mais frágil. Que foi tirado de mim, então, é mais frágil. E foi tirado do lado.
do lado, para andar do lado. Não foi feito do pé para pisar, para ser pisado, nem da cabeça para comandar, a não ser que o camarada não tenha administração. Mas foi feito para andar junto, do lado, andar junto, do lado. Tendo em consideração, porque ela é uma parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu posso pular, eu posso saltar, mas se eu não tiver em paz, em comunhão com a minha esposa, minha oração não é ouvida. Eu posso determinar e fazer, posso fazer o que quiser aqui, posso pular, posso saltar, fazer o que quiser, e até falar a língua estranha, que é estranha mesmo, porque a oração não é ouvida. É o que está dizendo ali. Assim, ó, para que não se interrompam. Vai interromper, você perdeu o acesso. Veja bem, você conversar com o pai, você perdeu o acesso. Por isso, vocês entenderam, né? Tem. Mais um aí. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos. Mansidão. E Jesus disse assim, ó. Aprenda lá fora, que eles são mansos. Foi assim que Jesus disse? Aprenda de João, de José, de Pedro, de Maria. Foi assim que Jesus disse? Aprendei de mim. Jesus disse, olha, aprenda, que são mansos. Por isso que ele foi levado, como um cordeiro mudo, para o matadouro. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Se fosse eu, meu irmão, eu já tinha mais, olha, se eu tivesse poder dele, já tinha, fazer igual João e Tiago. Manda fogo. Mata tudo, queima tudo, porque nós pentecostais gostamos de queimar, toca fogo. Mas não. Aprendei de mim que sou manso, como um cordeiro mudo. Foi levado lá para morrer pelos meus pecados e ressuscitar para a minha salvação. Por isso estamos aqui, nesta oportunidade. Mansidão é um estado de espírito, é ter domínio próprio. No trânsito, você não precisa correr mais atrás de alguém. Alguém te fechou, vai com Deus. Deus te abençoe. Não vá atrás, que vai arrumar confusão. Então não vai. Mas vale esperar. Domínio próprio, temperado. O que é o tempero? Para que serve o sal? Não é para salgar. Na antiguidade, o sal era para conservar. Para conservar o alimento. Mas hoje que conserva, às vezes, você é um crente de geladeira. Quer que grite, faça um escândalo, mas a pessoa não entende nada. Você não está entendendo o que a pessoa está dizendo. Eu penso que melhor é a pessoa compreender, entender. Entender a palavra, ter esse entendimento, essa compreensão, essa dimensão. Então, mas o que é temperado? Hoje, o que é? Chama crente de geladeira. Porque hoje, o que conserva o alimento? Não, o gelo. É o gelo que conserva. Hoje é o gelo que conserva. Então, o que quer dizer temperado? O sal ali é a porção certa para dar sabor. Aquela polenta, né, Menegas, com ovo frito. Faz tempo, né? Então, aquela polenta com ovo frito. Então, para dar um sabor, só aquela porçãozinha para trazer o sabor. Então, temperado. Eu queria dizer, temperado quer dizer nas palavras, no teu vocabulário, aquilo que você vai verbalizar, aquilo que você vai dizer. Mansidão é fundamental para a família. O filho fez alguma arte? Porque eu já nasci beatificado. Já nasci santo. Eu nem chorava. Uma irmã minha que disse que eu nasci com a boca aberta. Que era quadrada, tanto chorar. Então, ela que está inventando. Acho que ela que chorava. Não sei como ela é mais velha, né? Não sei. Mas ser manso na família, nos assuntos, aqueles assuntos que precisa ser tratado. Tem que conversar, tem que trazer. Daí o que é? O que é o sentar à mesa? Daí não é cada um no seu quarto, você senta à mesa. Eu com a minha esposa, nós sentamos à mesa. E raramente a gente vê algum jornal. Só se tiver alguma notícia, mas se não, raramente. Senão eu fico lá na Marumbi. Sou do tempo antigo. Coloco lá tudo na Marumbi. Ouvindo aqueles hinos antigos. Fico lá, bem antigo. Bem daquele jeitinho, fico lá assim.
as irmãs falavinhas que já estão com o Senhor, mas fica naquela, ouvindo uma palavra ali, almoçando ali, bem em paz. Não quero ocupar minha mente. Veja bem, eu não quero ocupar minha mente. Quero ter uma mente sadia. Não tem notícia para mim, se não vai servir para minha edificação, o mundo está assim. Não. O mundo pode estar aí pegando fogo. Em paz eu me deito. Em paz eu me levanto. Porque só Tu, Senhor. Nós estamos protegidos. Estamos guardados por Ele. Protegidos e guardados. Mais um. Versículo 6, Mateus 5. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qualquer justiça é lei, é o direito, e o Jaime que pode falar bem disso aqui. Então, o que é ser justo? Justiça no sentido de ser justo. Então, compreendendo as necessidades da casa. Tem necessidade básica da casa que você tem que suprir. Você é o provedor. Eu, com a minha esposa, nós combinamos de trabalhar, eu trabalhar, prover e ela cuidar do lar. Quando casamos, já vinha nisso, estamos a ver isso, e Deus foi generoso. Dificuldade financeira, sim. Mas só que os resultados, meu amado, os resultados da esposa está em casa, acompanhando os filhos. Não estou dizendo para você fazer isso, eu só estou dizendo da minha casa, falando do meu caso. Então, o resultado é outro. Na edificação, no tratamento dos filhos, no respeito, no cuidado, no zelo que eles têm com a família deles. É outro. Por quê? É investimento. Daí exige o quê? Sacrifício. Então tem que sacrificar alguma parte. Mas o mais importante é semear a palavra no coração. Para um dia estarmos num banquete, lá na eternidade. O banquete primordial e principal para o crente vai estar nas bodas do Cordeiro lá, com uma família, né, reunida. Então, ser justo com a esposa, ser justo. Se não é justo lá fora, então em casa tem que ser melhor ainda. Melhor do que lá fora, melhor. Em casa tem que ser, então, justo com a esposa, com os filhos. Né? Não ser como Isaac e Rebeca. Eu gosto do casamento deles. Mas daí na criação dos filhos tem preferência. O pai tinha por Esaú. A mãe tinha por Jacó. E daí é um problema, meu amado, essa preferência pelos filhos. A senhora Wesley, Susana Wesley, né? Ela foi mãe de 10 filhos. Se minha mente... Ela foi mãe de 10 filhos. E perguntaram para ela qual filho que ela amava mais. Ela tirava 1 hora por semana com cada filho. A sós. Com cada filho. E perguntaram qual filho que ela amava mais. Ela dizia assim, o pequeno até que cresça, o que está viajando até que retorne, e o que está enfermo até que sare. E lá tem os pastores, né? Pastores Wesley, 2 pastores, conhecidos, fundador do metodismo, da igreja metodista, porque tinha uma mãe sábia, uma mulher de Deus, dentro de casa, que conhecia o Senhor. Que conhecia o Senhor. Daí tem que ter também os momentos ali de lazer. Eu já falei um pouquinho sobre o lazer, né, que tem que ter, a sós, com o casal. Né? Então, bem-aventurados misericordiosos, versículo 7. Então eu coloquei misericórdia, tem que ter misericórdia da esposa. Às vezes hoje, nos dias odiernos, nos dias atuais, no século 21, é ambos trabalho, labuta. As dificuldades estão aí batendo a porta. E daí o camarada chega em casa, cruza os braços e deixa a esposa se virar. Os filhos com casa, então, tem que haver ali, dividir as tarefas da casa. Eu lavo louça, depois ela vai lá, corrige, que não é perfeito. Não sei se, às vezes na areia, com aquele bombril lá parece que não funciona. Então você sempre foi assim. Em casa nós aprendemos assim. Já na minha casa nós aprendemos a limpar a casa, tem que arrumar a casa, tem que arrumar a cama, lembrar da cama. Então já aprendemos assim. Então daí casei com a esposa, caprichosa, limpa. Porque quando eu fui na casa dela, primeira vez, e eu não levei namorada nenhuma na minha casa. Eu dizia para minha mãe, a mulher que eu trouxer na sua casa, essa eu vou casar. E não ia na casa de ninguém também.
ia até uma distância, me leva em casa, ia até uma distância, não quero compromisso com teus pais, não quero compromisso contigo, então não quero. Então, assim, a única que eu levei foi a minha esposa. E na casa dela, a primeira vez que eu fui, daí eu entrei, fiquei lá fora, depois entrei, um capricho, uma limpeza, assim, que tudo simples, mas capricho. Porque o homem tem que olhar, tem que ver, né? É isso. Deus deixou ali para ver, escolher, né? E Deus nos abençoou. Então tem que dividir as tarefas, tem que ajudar a cuidar das crianças. Às vezes está num culto, o pastor está ministrando aqui, e a criança, a gente sabe como é criança. E chora, e está a esposa ali se virando nos 30 e o camarada não está nem aí. Está dando glória a Deus, está sentado aqui no púlpito, e está nem aí, deixa se virar. Não, sai, vai lá, dá uma mãozinha, ajude, desça lá no berçário, vai lá, ajude, troque a fralda. Isso é bom, isso vai edificando a casa, o relacionamento, o casamento. Ajudar no cuidado das crianças, no culto, né? Misericórdia, atos de tratar um ofensor, né, com menor rigor do que ele merece. Foi isso que Jesus fez por nós. Não aplicar o castigo merecido. Foi isso que Jesus fez por nós. Assim como o Senhor tem misericórdia, nós temos que ter misericórdia também dos outros, né? Dar a alguém algo que não merece. Isso é misericórdia. Então, vamos dizer, Deus nos deu o que não merecíamos. A salvação. Nos tirou de um lugar horrível, de um charco de lodo, e nos colocou aqui. Versículo 8. Estamos finalizando. Limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração. Bendita a hora em que minha mãe, na década de 60, o Senhor aceitou ela. A gente diz que a gente aceitar Jesus, não, o Senhor que aceitou. A gente entrega, né? É um convite que é feito para a pessoa entregar a vida a Jesus, e a pessoa aceitou aquele convite. E Jesus foi morar. E é interessante que a família do meu pai é uma família grande, e são daqui, naturais daqui. E ele tirou ele daqui, levou para Rio do Sul. Lá encontrou minha mãe, casou lá em Rio do Sul. Depois ficou doente. E quando ficou doente, estavam os missionários, pastores, aqui de Santa Catarina, fazendo visita no hospital. E ele tinha se passado, o médico ia preencher um atestado. E disseram, o Senhor pode operar milagre, se a senhora crê. Ele disse, não, eu creio. E creio. E o Senhor operou um milagre. Quando ele sarou plenamente, já estava tudo transformado lá em casa. Já estava sendo realizado cultos lá na nossa casa. Porque Deus foi misericordioso. Foi o único que entregou a vida para Jesus. Espero encontrá-lo lá. Já está com o Senhor, né? Então, já está com o Senhor. Limpos de coração. Então, por quê? No livro do coração do homem, se o Espírito Santo não tiver, tem outro ser morando ali. Tem outro ser dominando. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem. E diz que vem e faz de nós que é morada. Veja bem, é o Espírito Santo. Daí se é o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então, se eu estou ofendendo A, B ou C, e daí no relacionamento também, eu estou entristecendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo. Então, limpo de coração, ter transparência, conhecer profundamente a esposa, olhar da esposa, coloquei ali do esposo, né? E daí do celular, coloquei ali, que não tem que existir segredo dentro do casal. Eu penso assim. Não, meu é meu, é nosso. O que nós temos é nosso. Eu casei com comunhão, né? Não foi comunhão parcial, comunhão total de bens, porque nós somos fundamentados na palavra, e até que a morte se separe. Não é? Mais um. Não está indo, Vini, Gustavo, aqui. Os pacificadores. Assim, ó. Passou demais. Volta. Aqui, os pacificadores. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Nós fomos chamados, não é para colocar lenha na fogueira. Se tem algum problema para resolver, a gente vai apaziguar. Se eu for visitar alguém, por isso que o pastor, o que o pastor fazia?
pastor lá no deserto de Israel. Ele treinava um cordeiro-guia. O que era o cordeiro-guia? Cordeiro-guia é para ir no local onde o pastor não podia chegar. Então, o que o pastor fazia? Ele estava lá com o cajado, a ovelha tinha fugido, caído lá num penhasco, o cajado não alcançava, daí ele treinava o cordeiro-guia. Daí o cordeiro-guia falava a linguagem do pastor e falava a linguagem da ovelha. Daí lá ouvia a ovelha. Daí que se ele vai, e eu via a ovelha, o pastor levava o cordeiro-guia, ele ia lá, chegava pertinho da ovelha. Vê, o que aconteceu? Eu fui ofendido e estou sentindo. Não, mas o pastor não queria ofender. E o cordeiro-guia vem vindo. Ele vem vindo para perto do pastor. E ele vem vindo, ele vai trazendo. Veja bem, ele vai trazendo para junto do pastor, que é o pastor que vai alimentar. E o pastor, às vezes, tem que fazer a ferida, mas ele cuida. Ele vai buscar, né? A gente diz muito assim que quem tem que gerar ovelha é a ovelha, é verdade. Mas quem busca a ovelha desgarrada é o pastor. E daí quando ele encontra, ele traz abaixo de pancada. É assim? Quem mandou você sair, não é abaixo de pancada? Não. O pastor foi lá, encontrou, colocou no ombro, no colo. No colo. E trouxe no colo. E colocou aqui. E às vezes tem um cabrito, que não é ovelha, aqui. Daí fica assim, o pastor está dando oportunidade. Por que está fazendo bem? Mas foi o pastor que trouxe. Ele foi lá buscar. Trouxe no ombro. Às vezes é para incentivar. Né? Tem um pacificador. Não é para você chegar lá e falar mal ainda. Não. É para trazer. O cordeiro guia. Os pacificadores. Daí passa ali, é o fruto do Espírito. Mais um, só para nós encerrarmos. Mais um, fazendo favor. Aqui. Por isso que eu coloquei esse salmo, para nós encerrarmos. Então, se o Senhor não edificar a casa, então Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, e é Ele que edifica. Se Ele não edificar a casa, diz que em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, vamos dizer, é o Senhor que dá, é o Senhor que cuida. Se eu estiver vivendo de acordo com a palavra dele, se foi ele que edificou, né, você não precisa, você vai ficar tranquilo ali, porque o Senhor vai dar, né, aos seus amados, porque é ele que dá enquanto dormem. Vamos ficar em pé, por bondade, por gentileza. Eu só quero contar uma experiência. Teve eu li num livro essa experiência de um menino que ele era de Bahamas e tinha um professor que dava aula para ele. O professor dava aula para ele, ensinava ele, só estou procurando aqui o texto bíblico. Efésios 3:21. Coloca ali depois Efésios 3:20, fazendo favor. Véio. Efésios 3:20. Então tinha a mãe, ela tinha um filho, né? Ele morava em Bahamas. E esse menino tinha um professor escocês. Esse menino tinha a tez igual a minha, mais escura do que a minha. E o professor chegou para ele e disse assim, menino, você nunca vai aprender nada porque você tem cérebro de macaco. O menino pegou e vai para casa. O menino pegou o materialzinho dele, criança, e foi para casa. Foi para casa, o que está fazendo aqui, meu filho? Horário de aula? É porque o professor disse que eu tenho cérebro de macaco e nunca vou aprender nada. Mas daí a mãe sabe, mulher de oração, coloca lá, Vinícius, se for possível, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Daí a mãe disse assim para ele,
Filho, você vai entrar no teu quarto e você vai memorizar Efésios 3:20. Se você precisar de bolachinha, a mãe vai te dar bolachinha. Se você precisar de água, a mãe vai te dar água. E ficou lá o menino. Ora, aquele que é poderoso. Ora, aquele que é poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Ora, aquele que é poderoso para fazer mais abundantemente, além daquilo que... Ora, aquele que é poderoso para fazer. Aquele que é poderoso para fazer mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que nós opera. O menino, mãe, decorei. Pega teu material e volta para a escola. Chegando lá, e disse assim para ele: você nunca mais vai repetir que você tem cérebro de macaco. Veja o poder da palavra de Deus e de uma mãe sábia, que sabe edificar a casa. O menino chega lá: professor, o que você está fazendo aqui? É porque minha mãe disse: ora, aquele que é poderoso para fazer mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera, ele vai fazer eu aprender. O tempo passou, aquele menino cresceu, escreveu um livro. E aquele professor tinha se aposentado, voltou para a Escócia. Aí, o menino palestrando, agora grande, pastor, ministrando. No final do culto, as pessoas queriam um autógrafo, ele estava lá dando autógrafo. Depois chegou um senhor, de cabelinho branco. O senhor pode dar um autógrafo nesse livro? Posso. Livro surradinho, velhinho, já deu um autógrafo. Ele ficou ali na frente. Você não dá licença um pouquinho, tem mais gente ali. Aquele senhor ficou do ladinho ali esperando. Depois disse: escuta, você estudou em Bahamas? Sim, estudei. Estudou na escola tal? Sim, estudei na escola tal. Teve um professor assim? Teve. Eu fui teu professor. E fui eu que disse que você tinha saído do carro. Mas lendo esse teu livro, eu conheci Jesus. Eu pedi que me desse uma oportunidade para te pedir perdão. Porque aquele que é poderoso para fazer, além daquilo que pedimos ou pensamos, é Ele que está aqui. Podemos orar, pastor? Então nós vamos orar. Se você puder abraçar a tua esposa, benzinho, eu gostaria que você viesse aqui, meu amor. Abraça sua esposa, teus filhos. A maior riqueza que nós temos aqui é a família. A família. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Viu, Raquel? Reginaldo? Ele é poderoso para fazer. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele que está aqui. Ele que está aqui, pastor Cleci. Ele que está aqui. Ele que está aqui. Shai de queima catui, de queima catui, ai de queira. Te damos graças, Senhor, nesta oportunidade, por estarmos diante de Ti, na Tua presença nesta noite, ministrando a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Aqui estão os casais, Senhor, as famílias reunidas, célula máter da sociedade. Tu que tens sido tão bom, Senhor, para conosco. Mas Tu conheces os corações, porque Tu nos sonda e Tu nos conheces. Tu conheces, Senhor, a vida de cada um, de cada pai, de cada mãe, de cada filho aqui nesta noite. Opera, Senhor, grandemente um milagre de transformação, de prosperidade em Ti. Assim nós abençoamos cada família, no nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.